Bom, gente, boa tarde. Como ela disse, né? Ainda é de dia, então boa tarde, bom dia para quem é de dia. Bom, eu sou a professora Jucimara. É um prazer estar aqui para ministrar essa oficina, né? Que é a Oficina de Comunicação Científica. Tivemos uma alta inscrição, né? Mas vocês são o público que representa esse total. Então vamos aproveitar. Sejam bem-vindos. Eu gostaria de sugerir para vocês que, se houverem dúvidas, vocês podem anotar, mas a ideia é que no momento da apresentação vocês prestem atenção mesmo para o que eu vou estar expondo aqui, tá? Então, vamos lá. Só um momentinho, gente. Então, só para frisar um pouquinho aqui, naturalmente, alguns de vocês já ouviram o conceito sobre comunicação e divulgação científica. É só para a gente conversar um pouquinho rápido. A comunicação científica, né, ela é uma forma de estabelecer um diálogo entre pessoas do meio científico, ou seja, aquela comunicação de pares, né, que a gente ouve até sobre a questão da revista. Já a divulgação científica visa a comunicação para um público diversificado, ou seja, um público fora do meio científico, né, do meio acadêmico. Então, se vocês vão comunicar o trabalho de vocês, vocês naturalmente vão também fazer a divulgação, e é isso que vocês fazem no evento que irá ocorrer em abril, né? Então, ai, gente, eu tô tendo problema em passar aqui, só um momentinho. Então, aqui, durante o preparo dessa oficina, nós fizemos um questionário para ter um pouco do perfil de vocês. Eu acredito que alguns que estão aqui responderam. Nesse perfil, nós identificamos principalmente 4 fatores, né, que são os que mais se destacam aqui. Não domina o assunto na hora da apresentação devido ao nervosismo, né? Por segundo, veio a questão de dar o branco no assunto, ou seja, devido ao nervosismo, você esquece totalmente o que você tinha que apresentar. É natural isso. E, por segundo, a questão da timidez, né? E, por fim, não conseguir olhar para as pessoas. Os demais também estão relacionados, mas esses 4 estão totalmente relacionados e eles ocorrem a partir de outros fatores que estão agindo de forma direta ou indireta, e é o que nós pretendemos contribuir para que vocês possam melhorar esses aspectos, né? Então, só para lembrar a questão do questionário. Gente, me perdoa, eu estou aqui marcando no meu computador. Então, se liguem só, né? Num roteiro de apresentação normal, nós temos todos esses itens aqui, né? Por exemplo, no banner ou numa apresentação em slide, vocês vão trazer todos esses fatores, né? Aqui, resultados e discussão, às vezes aparecem. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um fator que é o norte de uma apresentação ou de um trabalho científico ou de uma atividade que você desenvolva dentro do projeto Super. Eu sei que aqui dentro não tem só alunos de iniciação científica ou alunos que estejam executando os trabalhos de pesquisa, né? Mas também que desenvolve alguma atividade dentro do projeto Super. Então, é importante vocês lembrarem, toda vez que forem apresentar um trabalho, dentro de qualquer contexto, seja banner, seja slide, seja online ou em um espaço aberto, como vai ser no caso do evento desse ano, né, de abril, é importante vocês lembrarem que qualquer atividade tem uma questão norteadora, principalmente quem está com o trabalho de pesquisa. E nos questionários que nós recebemos, o maior número de quem se inscreveu é quem está trabalhando com pesquisa. Essa pergunta norteadora, ela vai dar todo o apoio para os resultados e, naturalmente, sem ela, você não vai concluir ou fazer suas considerações finais. É importante você lembrar sempre disso, né? Porque até a banca ou quem está avaliando você, no caso, vai talvez questionar isso em algum momento. Então, vamos lá. Hoje, vocês vão ter um spoiler do que é comunicar cientificamente. Nós sabemos que se vocês fossem ter aqui
uma oficina envolvendo as etapas por etapas, a gente não ia finalizar hoje, muito menos em 1h20 minutos. A gente teria que ter. Então, se animem aí que é pontos que são importantes e que a gente identificou que precisa melhorar, tá bom? Então, qual um ponto principal que na maioria das apresentações e trabalhos, em qualquer lugar que está tendo uma apresentação, as pessoas às vezes demoram muito tempo? É na introdução. Então, a introdução ela é super importante, porque é o que você vai abordar o seu tema, como você vai chamar atenção para aquilo que você vai falar. Porém, entretanto, todavia, né, muitas pessoas perdem o tempo falando do tema e fazem, tipo, às vezes chega a 3 slides falando só a introdução. Não há necessidade disso. Por exemplo, aqui o tema é engenharia da computação, né? Então, você pode fazer um fluxograma, que é esse exemplo que eu trouxe, né, de um fluxograma que vem... Ai, gente do céu, me perdoa. Parece que é a primeira vez que estou pegando esse computador aqui. Estou sentindo falta do apresentador. Deixa eu colocar o fluxograma todo logo aqui. Então, olha só, você vai falar o que é a engenharia da computação, aí dentro você vai dizer o que são os grandes eventos que a engenharia da computação trouxe, qual que é a importância dessa área para a sociedade e fazer um breve histórico, né? Uma breve atualização de como está a engenharia da computação nos dias atuais, por exemplo. O fluxograma, no único slide, você está trazendo todo o tema de forma que ele flui organizadamente. Você pode perceber isso, né? Professora, eu vou falar só o que está aqui, porque eu fico nervoso, né? Eu fico tímido, eu não consigo olhar para o público, eu vou querer ler. Depois vocês vão ver que precisa trabalhar isso, você precisa realmente se preparar para esse ponto. Além do que está aqui, você trazer uma informação a mais, mas sem levar muito tempo nisso, né? E na introdução, às vezes você tem também a parte que você vai falar o objetivo geral, objetivo específico, né? E aqui, uma outra forma que eu sugiro que vocês façam, ou o orientador de vocês pode sugerir também, é em tópicos, e você pode colocar 2 fotos gerais como essa, selecionando fotos que representem bem o que você está falando, que sejam nítidas, não estejam desfocadas, né? Com a citação de onde você pegou. E em tópico, é uma ideia. Se for no banner, aí já tem uma outra forma que você pode colocar um pequeno texto para fazer a parte de introdução, alinhando, ou pode ser em tópico também. Isso, gente, varia muito em decorrência do seu orientador, tá bom? Eu não estou com a presunção de ensinar, porque todos vocês têm um orientador e ele, às vezes, dá essa ideia. A gente está tentando mostrar que é importante simplificar a introdução. E só ressaltando novamente que a bendita questão norteadora, ela tem que estar bem fixado na mente de vocês, tá? Por que você escolheu esse tema? Por que ele é importante para a sua apresentação? Por que ele é importante para a sua pesquisa, né, para o seu trabalho? Porque se você não sabe de onde que surgiu tudo isso, esteja ele num projeto grande, como o Super, ou esteja ele num projeto que é independente, mas que tem uma relação de forma indireta com o Super, você vai ficar que nem o John Travolta, né? Procurando, e agora e tal, a banca perguntando, né? Mas o que norteou, o que levou você a fazer isso? E aí você não vai saber. Então é importante lembrar. Então, agora, a gente veio aqui com essas etapas que muitos falaram no questionário, que tem dúvidas de como colocar uma grande quantidade de informação feita em 1 ano, que você desenvolveu um trabalho em 1 ano, né? Como que você vai colocar isso dentro de uma apresentação que às vezes você leva 10 minutos? Você tem 10 minutos cravado. Como? Justamente usando a questão da organização, fazendo o que daqui a pouco na apresentação vocês vão ver, lendo o projeto de vocês junto com o orientador, né, organizando as partes principais que vão estar na apresentação de vocês, mas, acima de tudo, trabalhar a distribuição do horário dentro desses tópicos, tá? Cada tópico desse é relevante. A introdução aparece antes, não é porque ela é menos relevante, mas ela é mais rápida em qualquer apresentação. Você não precisa demorar muito tempo nela, de forma nenhuma, mesmo que você esteja trazendo uma inovação tecnológica, sabe? Você não precisa. Você vai demorar mais no material e métodos,
no resultado e discussão, a conclusão já é mais rápida, agradecimento se tiver. Porém, numa apresentação parcial, que é o que acontece geralmente, você vai demorar mais no material e métodos. Você vai dizer como que você vai fazer, quais etapas vão envolver a coleta de dados, e aí resultados esperados. Já na final, você vai estar vendo cada um desses. Nesse momento, a gente não trouxe isso detalhadamente, de texto, porque isso é junto com o orientador de vocês também que vocês vão trabalhar, o que é importante colocar, né? Mas é importante também vocês lerem, se inteirarem e se familiarizarem com os projetos de vocês, né? Então, vocês já sabem, né? Se tiver muito textão na introdução, na apresentação toda, todos vocês vão estar no paredão do Big Brother, né? E corre o risco de sair fora do programa. Então, sem textão, gente, sem textão, tá? Algumas sugestões na elaboração dos slides. A gente sabe que uma apresentação é a venda também, que a gente fala a nossa venda do produto, né? Do nosso peixe. E não basta a gente ter um grande argumento, a gente também precisa elaborar uma boa apresentação. Então, como fazer isso? Primeiramente, que você pode fazer o diferencial criando o seu próprio template, ou design, né? Se vocês, mais do que eu, devem saber que tem N programas que facilitam isso, que são metade grátis, alguns são pagos, né? Então, usar sempre seu próprio padrão e evitar usar aquelas que já estão montadas no PowerPoint, porque numa apresentação grande, tipo a que vai ter em abril, fica muito repetitivo. Às vezes 10 estão usando coincidentemente o mesmo modelo do PowerPoint, né? Então, existe aí o famoso Canva, né? E outros que vocês devem conhecer, que é possível montar o seu próprio design, o seu próprio template. E quanto à questão das cores, né, gente? É uma coisa assim que às vezes acontece, ou porque você no orientador acabou não tendo tempo de falar, olha, esse fundo não está legal. Então é importante também escolher cores neutras, sabe? O fundo branco, ele é tipo um padrão, né? Você sempre vai acertar com ele, seja de manhã, seja à tarde ou seja à noite, porque ele possibilita que você monte várias imagens e ele sempre vai aparecer interessante. Porém, tem outras cores que você pode ir mesclando, misturando até chegar numa cor interessante que ajude também nas imagens que você vai usar. Tá dando para entender, gente? Então, olha só, evitar slide com muita informação. Gente, é cansativo, assim, a gente é professor, já tive em várias bancas, então, tipo, a pessoa encheu de muita informação, ela mesma acabou se perdendo porque queria ficar lendo o slide, dar as costas para o público, isso jamais, né? Então, você sempre se relaciona bem com a sua apresentação, mas se relaciona bem com o seu público. O ideal são esquemas mesmo, porque aí você usa esses esquemas, além deles transmitirem para a plateia o que você está falando, facilita a sua fala também, porque você vai lembrando aos poucos. E o fluxograma, que é o que eu coloquei na introdução, ele é bem em qualquer parte, né? Exceto na conclusão, porque você já está concluindo, não cabe um fluxograma lá. Mas na introdução, no material e métodos, no resultado de discussão, tá? Então, sem problema nenhum, é só tomar cuidado com a questão das cores mesmo. E lembrar da questão também de imagem. Você pode fazer dentro de um fluxograma usando as imagens que você queira mostrar, né? De um novo modelo, um novo, sei lá, você inventou, criou uma nova tecnologia para, sei lá, um software novo ou um programa que vai operar, sei lá, monitoramento de emissão de gases, algo assim, sabe? Então, tipo, você vai apresentar, pode colocar imagem disso. Isso vale também muito da criatividade de cada um. Mas tem uma coisa que às vezes acontece, e não é aqui só exclusividade daqui, é em N lugares, assim, aluno de mestrado, doutorado, pós-doc, é a questão da fonte, que você usa, às vezes, uma fonte que não retrata para a sua plateia o que você queria informar. Isso ocasiona sono, falta de atenção, né? E, naturalmente, desinteresse. Então, a escolha da fonte
ela vai determinar também o interesse do seu público, as perguntas, vai gerar interesse, questionamento, conversa. Então, é importante alinhar esses pontos, tá? Até pela questão de, por exemplo, se hoje essa sala estivesse cheia, que pela quantidade de inscritos estaria, aí teria pessoas até lá ao fim, né? Por mais clara que ela seja, de repente uma fonte pequena aqui não ia chegar em quem estava lá, né? Então, pessoas às vezes que têm problemas de visão, elas preferem sentar lá no fundo, não tem jeito, isso é questão de escolha. E aí você precisa atingir até o último, né, que está no final da sala. Além disso, gente, usar espaçamento, usar imagens nítidas de tamanho adequado, com título e referências. Essas imagens, elas são muito determinadas no campo, na coleta. Campo, quando eu digo, é laboratório, é teste em campo mesmo, se você vai testar alguma coisa. Então, você tem um celular, todos nós temos um celular, né, basicamente, todo tipo. Então, quanto mais você souber usar essa ferramenta a seu favor, você já tem, como pesquisador, como cientista, você já tem imagens que vão ser úteis durante a sua apresentação. E a forma que você fotografa, ela vai determinar como vai estar no slide. Mesmo que depois, se você tirar uma foto ruim, mesmo depois você estica para um lado, estica para o outro, usa programa, mesmo assim ela vai perder a qualidade, né? Então, até a questão de fotografar é importante. Então, outra questão, enumerar os slides sempre, tá? Na questão de slide, enumerar porque ele vai ajudar você mesmo na hora de ensaiar, antes da apresentação. Ele vai ajudar a banca que está avaliando você, né? Fulano de tal, volte no slide tal, que eu tenho um comentário para fazer. Então, você precisa enumerar sempre os slides. Revisar os slides sempre. Revisar só você, com o orientador, com os colegas, principalmente com os colegas. Depois a gente vai fazer um trabalho rapidinho, aqui é tudo rápido. Fazer um trabalho rapidinho, que a ideia é vocês se juntarem em grupo aí. Que trabalhar a questão da comunicação científica também não é isolado, é em conjunto, tá? Porque no mundo que a gente está, a ideia é se isolar, né? E você perde, às vezes, a contribuição do outro que tem algo que ajuda você a melhorar. Animações e vídeos. Nesse caso aqui, é quando a gente quer usar um vídeo durante a apresentação, no caso de usar slide, né? É muito importante pensar bem por que você quer usar esse vídeo, porque às vezes o vídeo ele vai roubar tempo, né, da sua apresentação, ou ele pode poluir a sua apresentação, então só se for extremamente necessário. Aí é importante você calcular o tempo, o tamanho, o colorido do vídeo, tá? Trabalhar toda essa questão de estética, para não tirar o desvio dos telespectadores, tá? Atentar para isso, gente, isso aqui é imperdoável, tá? É a questão de ler o slide. Você precisa ensaiar, e depois a gente vai ver mais na frente, precisa treinar e esquecer praticamente que você tem um slide aqui, mas não é para decorar, tá, gente? Porque senão também quem está assistindo, quem está avaliando, vai perceber. A ideia é que você estude mesmo e saiba o que está acontecendo a sequência do seu trabalho aqui que você está apresentando. Porque é irritante, né? Ver o aluno lendo e aí você fica triste com isso. Então, fica essa dica sobre a questão do preparo do slide. Não ler. Mais dicas que vêm somar com o que nós recebemos nos questionários. E uma foi essa questão do nervosismo. Isso afeta qualquer um de nós. Tá? Até mesmo professores que têm 30 anos de carreira, né, ministrando aula, tudo, eles vão ficar nervosos, depende muito do público, cada público exige um treinamento da gente. Aqui eu treinei ontem 4 vezes, até porque eu estava tentando atingir 15 minutos da aula e não foi possível. Então, botei uma apresentação amanhã, estou super nervoso, fico nervoso. A apresentação é de manhã, à tarde, à noite eu não durmo, pensa, gente. Então, por que isso acontece? Falta de planejamento e preparo. O planejamento é porque você não se inteirou do seu trabalho, você não leu, né? Você não planejou. E preparo porque faltou treinar, né? Não é nem que você é ruim no que você faz, não é isso. Você é excelente. Mas esse excelente, às vezes, a gente acaba deixando passar alguma coisinha.
E como resolver isso, professora? Está muito nervoso? Aí chamar o SAMU, a ambulância, não faz isso. Você pode você mesmo treinar e melhorar isso lá no seu cantinho, no seu quarto, no laboratório, numa sala igual essa. Na biblioteca não, porque você não vai poder ficar fazendo muito barulho. Mas qual que é a ideia? Eu acredito que alguns de vocês saibam e façam isso até, sabe? Mas a prática disso aqui ajuda muito, né? Que é a questão de inspirar e expirar, né? Você absorver o ar, segurar por um tempo longo e depois expirar. Fazer isso várias vezes, sabe? Não tem problema nenhum, não é feio e ainda vai ajudar o seu corpo. Então, inspira e expira e não pira, porque né, o mundo não para e a gente é cobrado diariamente. E isso, gente, vocês começarem a praticar isso, vocês vão melhorar na questão do som, do tom da voz, né, o som, melhorar a dicção de vocês, traz segurança e tranquilidade, né, além de estar ajudando a oxigenação do cérebro, do corpo todo, né. Então, vamos lá. Já que já treinaram, fizeram isso, a ideia era eu fazer aqui para vocês, né? Então, o que pode ser feito agora? Agora a gente vai para um treinamento. Toda apresentação ou qualquer outro tipo de atividade que você vai fazer aqui vai requerer a sua exposição diante de um público, a sua postura, o seu comportamento, o seu falar, o tom de voz, necessita de um preparo antes. E isso vai ser determinado pelo tempo. Quanto mais você se preparar para aquela apresentação, para aquele treinamento, maior vai ser. É tipo quando fala estatisticamente falando. Quanto mais você aumentar a sua repetição, mais você chega perto dos 100%, né? Então, se liga a isso. Ó. Como que você pode fazer isso? Usando o seu celular, usando o seu computador, o microfone dessas ferramentas para você treinar, né? No dia a dia. Dá um tempo lá do Instagram, do Facebook, exceto o pessoal que tem que publicar no super o tempo todo, né? Então, começa a treinar usando esse recurso, né, que é de fácil acesso e que você pode ficar ouvindo você falando, escutando a sua voz, ouvindo o tom, até mesmo ouvindo como você pronuncia as palavras. Porque vocês, não só vocês, mas principalmente vocês das áreas de exatas, existem termos que às vezes, eu, por exemplo, que sou da área ambiental, talvez eu não soubesse pronunciar. Então, quanto mais você treinar, mais você vai se tornar especialista. Lê notícias e chamadas diferentes em voz alta, né? Você faz isso, faz para a irmã, faz para o amigo. Acesse um portal de notícias, escolha uma chamada boa, né, que chame atenção e leia em voz alta. Faça isso várias vezes. Hoje em dia, né, por conta da questão do fácil acesso à tecnologia, ao celular, ao computador, é muito rápido, é muito dinâmico. E aí a gente não tem mais o hábito de pegar jornal e revista e tal. Tudo bem, faça isso então no celular, né, ou no computador mesmo. É interessante para praticar a questão da comunicação científica, né? Olha, todos eu imagino que tenham uma estrutura em casa ou em sala de aula, alguma coisa para colocar o celular, para treinar a montagem de vídeos curtos, onde você possa se ver como você fala, como você está se posicionando, qual a sua postura. Você pode fazer isso uma vez por semana, né? E aí depois você vai revendo esses vídeos. Pode fazer normalmente no celular, segurando mesmo, né? E aí isso vai ajudar você a melhorar em alguns pontos que você mesmo vai perceber que não está coincidindo com aquilo que é exigido de você no dia da apresentação. Assista vídeo aulas de profissionais da sua área e aprenda com eles. Eu tenho o material que eu vou disponibilizar, tá, para vocês. Eu vou disponibilizar essa aula também, no final tem link que vocês vão poder acessar onde, para rápido, para ajudar. E aí vocês podem ir treinando, sabe? Porque qualquer coisa que a gente vai fazer requer treino realmente, né? E a gente acha às vezes que a gente já está 100%, né? Mas lá um dia alguém vem e fala, eu não entendi o que você falou, eu não ouvi, você não transmitiu legal, né? Então você também tem que estar aberto para essas críticas, que às vezes são críticas construtivas.
Por exemplo, o tom da nossa voz. O tom ele não é nosso amigo. E se a gente não pratica ele, em algum momento ele vai nos deixar na mão, né? E aí isso demanda de N fatores, então é sempre bom você treinar. Porque, mesmo usando expressões corretas, o tom da voz ele pode ser divergente, né? E o receptor vai entender de forma errada. Tem preguiça na hora de falar. Isso aqui, essa questão da preguiça, ela é demandada por N fatores, mas às vezes é que o aluno não está satisfeito com aquilo que ele está fazendo, entendeu? Então essa parte às vezes é muito percebível por um público, por uma banca, a pessoa está com um excelente resultado de pesquisa, de trabalho, de atividade que ele fez, mas ele não gosta, ele está ali fazendo aquilo, né, empurrando. Então fica com preguiça, ou está com problemas, né, e aí não consegue se expressar com entusiasmo. Isso pode ser resolvido a partir da empolgação sua, né? De como você começa a se dar também com o papel que você está desenvolvendo. Requer um treinamento da mandíbula, tá? Que é usar mais a boca, usar mais o dente, a língua para se expressar, o céu da boca, né? Conforme as palavras, a gente sabe que a nossa língua toca o céu da boca, o dente, né? É que nem quem estuda inglês, e eu acho que alguns de vocês, o professor ensina, né? Olha, essa palavra, a língua vai no meio do dente, no céu da boca e tal. Então é importante essa articulação das palavras. Você já sabe agora, né? Abrir a boca para falar, né? Então, tipo, as meninas aí vão fazer apresentação, usam um batom bem bonito, né? Uma maquiagem bonita, tá toda montada, e aí não consegue abrir a boca porque chegou lá cansada, né? Teve que pegar a integração, depois, antes da integração, outros ônibus. É importante também chegar antes de uma apresentação para não demonstrar cansaço e essa preguiça ser externalizada. Falta emoção na fala, né? Isso é comum, tá bom? É comum acontecer. E se você não tem emoção, se você não transmite emoção, quem vai comprar seu produto, né? Então, palavras similares podem ter peso diferentes em cada contexto. Por exemplo, uau, que incrível! Aí, olha que legal. Tipo, alguém está olhando para a mesma criação, para o mesmo produto, mas um está mais empolgado. E o outro chega, olha que legal, legal o teu produto, legal. Então, a gente tem que ter também essa questão de usar a palavra correta, mas também demonstrar entusiasmo e emoção no que nós fazemos, no que está sendo feito. Esquece de conferir com o receptor. Isso aqui é importante. Mas, às vezes, a pessoa é tão boa no que ela faz, no trabalho que ela faz, e a ideia dela é tão boa, que o receptor, na hora, fala, né? Parabéns, o seu trabalho é excelente, daqui você já vai para o mestrado, vai para o doutorado, se já não tiver, né? E se não houver isso, você, naturalmente, de forma delicada, pergunta, né? Tem uma dúvida? Você entendeu? A minha fala ficou clara, né? Então, é uma questão de conferir isso também. É importante para você melhorar no que você julga que ainda não está bom. A posição da mão. Por mais que a gente não preste atenção, mas quando a gente está fazendo uma apresentação, nós posicionamos as mãos sem querer. Às vezes uma, às vezes duas. E, por exemplo, essa primeira posição, né? Ela demonstra que você não oferece ameaça, que você é confiável e conta com a colaboração de outras pessoas. Então, o fato de você usar a mão, isso acontece muito em apresentação de banner, né? Por mais que a pessoa não perceba, mas ela sempre está fazendo isso, porque no slide geralmente está usando apontador, está usando uma régua, uma ponteira, né? Mas nos banner você faz gesticula bastante. Já essa demonstra força, convicção e plena certeza do que você disse, né? Então é uma forma que algumas pessoas às vezes usam, mas não percebem. Essa de baixo quer demonstrar que você tem direcionamento ou está direcionando alguma pessoa ou determinada coisa, né? Mas com sinal de respeito.
Então, são coisas, às vezes, que acontecem na apresentação que eu achei interessante trazer para vocês. Caso de vocês começarem a prestar atenção sobre a posição da mão de vocês. Isso, gente, tem a ver com a questão corporal, né? Ou seja, com a expressão nossa. Como que nós nos comportamos diante de uma plateia, diante das pessoas. Então, algumas pessoas, como estão muito nervosas, tímidas, tremendo em frente à plateia, ao público, às vezes tem tendência a colocar a mão no bolso. Isso não é bom. Então, se você começou ou se observou em algum momento fazendo isso, desconstrua. Tire, que não é legal. Outras pessoas, às vezes, falam e ficam andando. Eu sou um pouco assim, né, de ficar andando. Mas tem pessoas que ficam tão nervosas, segura, né? Aí segura, já vi pessoas apresentando que ficou segurando na parede mesmo, aluno de mestrado, do IMPA, tá? Então, tipo, o nervoso era extremo, que a pessoa não conseguia. Então, isso tudo reflete que a gente está falando uma coisa, mas o nosso corpo está demonstrando outra, né? E aí você está indicando que você não tem domínio sobre o seu assunto, você não está seguro e você não está pronto para aquela etapa ainda, né? Uma outra coisa que eu até pedi para a professora Ana colocar aqui, depende muito do contexto onde você está e como você está sendo avaliado. Se você está, por exemplo, com uma mesa, o computador aqui, você tem tempo para apresentar, não está sendo pressionado na questão do tempo, você pode tomar água, dar um intervalo de uma palavra para outra, sabe? Ter essa questão de ir falando pausadamente, né? Isso ajuda o seu corpo a melhorar também. Na movimentação. Mas tudo isso, essa questão de se mexer muito, ela pode ser ajudada na questão da sequência das informações, porque se você organizou tudo lá do início, que foi explicado, foi ganhando tempo, e você organizou suas ideias, leu, se inteirou de tudo, você vai conseguir passar isso para o público, você vai conseguir estar no foco da sua apresentação. Tudo isso montado a partir de uma sequência de didática, né, de tempo, com o seu orientador revisando o seu slide, você revisando, você treinando, tá? A palavra treinamento, na questão da comunicação científica, ela aparece muito, porque treinando, se informando e lendo sobre o seu assunto, você consegue dominar qualquer aspecto que seja negativo para a sua apresentação. A questão do contato visual com o público. Eu já ouvi pessoas falando, e eu mesmo comecei na vida acadêmica desse jeito, porque eu tremia muito. No primeiro seminário que eu dei, a boca tremia, tudo tremia, entendeu? E aí, depois disso, uma pessoa falou assim, o ideal é que você olhe acima da cabeça do público, né? Mas isso não funciona. Literalmente, esqueça se você recebeu esse conselho que não dá. E outra coisa, não fixe o olhar em ninguém, assim, tipo ninguém não, numa única pessoa. Por exemplo, se eu olhar só para ela aqui, né? Desde quando eu comecei, eu estivesse olhando só para ela. O que vocês sentiram? Nossa, essa professora aí, ela, né, tá, além que está desprezando a nossa presença aqui, que a gente deixou de fazer coisas que tinha que fazer, e para vir aprender, ela está ignorando a gente e ela está nervosa. Então, você tem que olhar, o ideal é que você olhe para todos. Todos que estão ali com o único objetivo que é aprender, eles querem interagir. E fazendo isso, você vai ajudar. Contato visual encoraja as pessoas a participarem. Imagem pessoal, gente. Isso é muito importante. Demais. Já vi coisas bizarras assim que você entende. Então, a vestimenta, ela também vai determinar, né, o cuidado com o cabelo, apesar de que o meu não está muito legal hoje. Cuidado com o cabelo, o sorriso, o bom humor, postura e oratória. Isso são determinantes numa apresentação. Por exemplo, adianta a pessoa estar lá lindona, né, até com um blazer, um paletó e tal, imagem, mas não tem conteúdo. Ela foi até o cabeleireiro, gastou 120, tal, maquiagem mais 120, 240, mas não tem o conteúdo. Então as pessoas não vão se interessar. Conteúdo sem imagem. A pessoa é super inteligente, sabe tudo do projeto dela, sabe transmitir, sabe. A imagem de alguma forma vai prejudicar ela. Infelizmente, porque o nosso olhar, ele é estético. Entendeu? Pode falar. Eu digo também as meninas que não
Bom exemplo. Exemplo maravilhoso. Gente, isso de fato. Tudo isso, professora, tudo isso interfere. Então, tipo, quanto menos você chamar atenção, porque o que você quer chamar atenção é para o conteúdo, né? É uma harmonia, gente. Na verdade, é uma harmonização do momento que você tá vendo. E aí, você não precisa nem... Você vai se preocupar com a sua apresentação, com a sua postura, com o seu conteúdo, né? E somando todos esses aspectos, você tá muito bem para uma apresentação, né? E aí, a banca, ou seja lá o prêmio que você foi receber e tal, é garantido, sabe? Porque a gente é que nem o olhar nosso, é que nem quando a gente vai no supermercado, né? Escolher uma verdura. Você tá vendo, tem N verduras aqui até o bico de agrotóxico, né? Aqueles piores, glifosato e tal, não sei o quê. Aí tem do outro lado uma banquinha que é orgânico, que naturalmente as verduras vão ser menores, né? Mais tortinha e tal. Você vai na maior, porque tipo é o olhar do ser humano, ele vai escolher o que está mais bonito. Que nem tipo tá na apresentação, a pessoa vai olhar você dos pés à cabeça, né? Então, onde você se vê agora, assim, nesse conteúdo básico e geral que eu trouxe para vocês a partir da orientação da professora Fabíola, da Ana Lúcia e do professor Jonas, onde você se vê agora, né? O que você... Ai, gente, que horror. Desculpa. O que você consegue se visualizar? Você consegue ver que eu citei algumas coisas que em algum momento você percebeu que estava tendo dificuldade. Vou ter que passar tudo de novo. Releve isso, tá, de mim, que é... Esqueci de colocar na outra forma. Mas deu para entender, gente? Está dando? Eu senti nas respostas de alguns questionários que algumas pessoas, eu não sei se é o caso de alguns que estão aqui, queriam saber, por exemplo, o que colocar na introdução, o que colocar no material e métodos, como distribuir o assunto, que é muito extenso, né? Eu só gostaria de enfatizar que isso, a opção de não trazer foi porque vocês têm um orientador, né? E esse orientador, ele que vai tomar conta e mostrar. Mas que vocês podem, a partir dessa oficina, pegar o projeto de vocês, ler do começo ao fim, se vocês ainda não leram, extrair, marcar a parte mais importante, como, por exemplo, a questão norteadora, objetivo geral, objetivo específico. Esses objetivos geral, objetivo específico estão totalmente relacionados com como você vai coletar e quais resultados você vai alcançar. Isso você pode fazer depois. Bom, mas agora a gente ficou pensando assim, como que você se vê agora, né? Antes, você se sentia tímido e inseguro, você tinha pavor de falar em público, né? Porque é nervoso, porque pessoas vão estar olhando para a gente, né? Pessoas vão estar olhando, você vai ficando perdendo as ideias, esquecendo. E também estava perdendo as oportunidades. Porque no momento em que a gente não consegue transmitir o nosso trabalho para a comunidade que a gente almeja, para o nosso público, a gente pode estar perdendo a oportunidade de uma parceria, de um financiamento, né? Principalmente vocês que vão estar nesse evento que vai ser aberto em abril e naturalmente vão receber visitas externas, né? Da comunidade externa. Então é importante você realmente vender o seu peixe de forma bem organizada, bem elaborada. Então, bom, gente, mas aqui era só para dar uma ideia de como vocês chegaram e como vocês podem estar agora, né? Assim o facilitador aqui, no caso eu, espera, né? Que o feedback de vocês vão dar aí agora. E aí você estava aqui, né? Tudo descendo e agora vocês vão subir, né? Que vai decidir mudar, melhorar. E no final se torna mais confiante, porque você tem pelo menos algumas ferramentas agora gerais de como melhorar alguns aspectos. E eu diria que vocês estão sendo beneficiados e
foi ótimo vocês estarem aqui, né? Perto de todo mundo que se inscreveu. Então, para a gente testar agora, a gente vai fazer uma atividade bem rápida, que a ideia é que vocês, nos grupos que vocês se distribuíram aí, vocês conversem um pouco sobre a pesquisa de vocês, porque é comunicar. Eu quero saber se os grupos sabem se comunicar. Eu não sei se todos se conhecem, mas a ideia é justamente você contar a sua pesquisa para o outro, de forma bem rápida, sucinta, né? E aí, a partir... como a gente tem poucas pessoas, se tivesse mais, ia ser mais rápido. Como vocês tão poucos, então todos vão contar com que trabalha a sua atividade e depois disso, vocês vão escolher um tema. Por exemplo, se vocês escolherem ela para vir aqui na frente, ela vai ter que falar um tema que não seja dela, que seja dele ou dela ou seu. Claro que ela sozinha, ela não vai construir. Vocês todos juntos vão construir, olha, vamos falar o tema dela ali, de iniciação científica. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar na cartolina, através de um esquema, ou seja, um fluxograma, tá? O tema dela, o objetivo que ela vai falar, bem rápido e simples, e o que ela vai fazer. O que ela está fazendo nessa atividade de iniciação científica dela? Ah, ela está desenvolvendo... É de engenharia da computação? Ela está acompanhando, sei lá, a construção de um programa, né, que é novo e ela está fazendo o processo de avaliação. Aí vocês vão colocar isso na cartolina, usando um esquema ou outro tipo de coisa que vocês imaginem que dá para usar na cartolina, tá? Qual que é o objetivo disso, gente? Além de saber que se você já tem uma ideia básica, mesmo que tenha sido rápido a explicação aqui na frente, de se comunicar, de expor a sua ideia entre os colegas de vocês. E por que a cartolina, se a gente está trabalhando com uma galera que até cria os programas do computador e tudo mais? Porque no mundo científico, em algum momento, você vai lá na comunidade do Livramento falar do seu trabalho para o comunitário lá. Falhou energia, você não tem computador lá, porque você não carregou o seu computador antes de ir e tal, mas você tem um material que a professora levou, sei lá. Você pode usar até o chão para explicar para o morador de lá. E se você não tem um computador, você fica desesperado. Então, essa ferramenta cartolina é isso, sabe? Só para você saber que você também pode montar um esquema num papel, numa parede, igual o Albert Einstein, né? Explicando a ideia dele lá, ele explicou na parede, lá no momento que ele estava numa casinha lá, refugiado dos nazistas, né? Então, é isso. E aí, depois que vocês terminarem aí, que eu vou dar 15 minutinhos, aí vocês escolhem uma pessoa para vir aqui na frente e essa pessoa vai apresentar, tá bom? Isso vale o certificado. Mentira. Tá bom? Então façam. Eu vou contar aqui. A gente está com tempo, então... Bom, boa tarde, eu me chamo Calvin, e o meu tema é informação centralizada. Esse é um tema que eu discuti bastante nas minhas aulas, porque como eu faço administração aqui, o administrador ele precisa sempre estar muito bem informado. E ele precisa saber quais são os canais de informação que estão chegando a ele. São vários canais. Desses canais de informação, nós temos os canais centralizados e os descentralizados. Qual a diferença? O canal centralizado é como se fosse uma grande mídia, o governo, as pesquisas da ONU, são coisas assim, que são grandes entidades que tem muitas pessoas, são equipes gigantescas falando para produzir informação. Qual é a diferença para a descentralizada? São indivíduos, são entidades menores, são equipes menores que produzem informação. Então, é interessante eu dar um histórico de como a informação ela chega, ela se deu, chegou às pessoas ao longo do tempo. Nos primeiros anos da humanidade, há 7 mil anos antes de Cristo, nós fazíamos até mais ou menos o século XVIII, XIX, nós tínhamos, no século XX, nós tínhamos a informação chegando de forma escrita ou oral. Né? Por exemplo, durante a Grande Guerra do Peloponeso, as grandes guerras na Grécia,
nós tínhamos as informações chegando de forma oral. E aí, mais recente, as pessoas começaram a escrever livros, né, como a Ilíada, a Odisseia, e assim as pessoas chegavam de forma oral e escrita. Já no século XX, no século XIX, começou a aparecer os primeiros rádios. Os rádios, a informação chegava mais rápido de você, chegava por áudio, você não precisava mais ler a informação. E a forma oral chegava em você de forma muito mais rápida do que uma pessoa, um indivíduo. Mas hoje em dia, na segunda metade do século XX, hoje em dia, nós temos a televisão. Certo? A televisão agora não era só mais áudio, mas também agora era visual. Aquelas imagens eram palpáveis, elas se moviam. Agora nós temos a internet. A internet ela abrangia o mundo inteiro, e a televisão não podia, porque a televisão era muito cara. A internet você tem um celularzinho, tem um computador, então é muito barato, tanto para você produzir informação para chegar em outra pessoa, quanto para você consumir essa informação. Né? Ou seja, nós temos aqui esse infográfico de um indivíduo produzindo informação que chega através de você, por exemplo, de uma rede social, para outro indivíduo. Você não precisa mais de uma grande mídia que tenha setores de pessoas em outras partes do mundo para a informação chegar em você, indivíduo. Só precisa de um indivíduo que esteja naquele local, que tenha acesso às redes sociais e ele conta a história dele, a situação que ele presenciou. E para um estudo de caso, eu trouxe a Globo. A Globo ela é uma grande mídia jornalística, só que o que vem acontecendo? Ela vem exportando mais seu produto para o Globoplay. Porque o Globoplay ele é um local de menor estatura, ele é um local que precisa de uma equipe menor para se colocar, para se manter, para se atualizar. E assim, dessa forma, o Globoplay ele atinge muito mais gente do que a televisão, por exemplo. Porque muito mais gente está na internet, tem acesso à internet, do que tem acesso à televisão. Vocês conseguiram entender o que ele transmitiu? Vocês acharam que ele levou muito tempo produzindo? E só na parte introdutória, ele demorou um pouquinho na parte da oral para escrita, né, digitalização, mas em conjunto assim foi bem bacana, né? Eu percebi também que ele ficou no visual, fala sério que estava na apresentação. Porque eu senti que ela estava respondendo mais as minhas falas, eu acho muito legal. Tudo bem, foi ótimo, gente. Obrigada, tá? Para um teste bem rápido, tá perfeito. Os desenhinhos, parabéns, criatividade. Pronto, próximo. Então, boa tarde a todos. Nossa equipe mostra por mim, com a Amanda, que é a idealizadora desse projeto aqui, a Júlia, que está iniciando agora na iniciação científica, e o Matheus, que também já tem um projeto e está dando sequência para apresentar agora na Contribuir. Como eu falei, essa apresentação aqui é do projeto da Amanda, o reconhecimento de gestos, né, das pessoas que estão bebendo água, ali, seguindo o projeto de Machine Learning. Por que ela se preocupou com isso, né? A gente vê que muitas das vezes as pessoas passam longos tempos ao longo do dia sem beber água. Quem é que bebe água constantemente ou dá aquele estalo na mente, poxa, eu preciso beber água? Levanta a mão aí. Eu sou assim. Desde que eu tô, sei lá, passo 5 horas da tarde, tenho que beber água. Então, essa preocupação se deu muito devido também a alguns casos que foi alarmante na questão da saúde, né, com relação à pedra nos rins. O objetivo era criar um modelo que reconhecesse este movimento, né, de ultrapassar o ombro para poder a pessoa beber água, seja com copo, seja com a garrafinha de água, a pessoa faz esse movimento, né, ela leva uma certa posição, seja daqui, e ultrapassa o seu ombro. Então, como que a gente pode utilizar este movimento para a gente padronizar um produto? A partir da machine learning, a gente reconhece vários padrões, métodos, né? A questão da coleta de dados inertes,
que é tanto a questão da rotação quanto do translado. E esses dados eles vão servir para, futuramente, e trabalho de dela, ela embarcar nisso nesses smartbots que a gente tem, né, entre algumas funcionalidades, e ficará responsável por coletar esses dados e verificar quantas vezes a pessoa bebe água, se a pessoa está demorando muito tempo, viu lá que a pessoa está passando, sei lá, 3 horas sem beber água, emite uma alertazinha para ele. Bora, mano, tem que beber uma água aí. Então, basicamente, o sistema da Amanda funciona desse jeito. É isso. Comunicação aqui, eu fiquei batendo mal. Bom, estou muito bem comunicado. O último agora, vocês. É que o projeto do Antônio é a dinâmica da propagação da Covid-19 em comunidades amazônicas. Ele e o professor dele estavam conversando, né? E quiseram saber o porquê que houve o pico em 2021, né? O problema do oxigênio, o porquê ocasionou e como que se pode resolver esse problema. Então, o que eles pegaram? Eles estão pegando, assim, familiares que tiveram, por exemplo, a irmã pegou a Covid, teve contato com o outro e se proliferou. O resto da família não. E qual é o tipo de impacto que ele está ocasionando, né? E por que ele buscava saber disso, né? Para que, posteriormente, né, não possa acontecer novamente. Então, tentar entender por que soluções poderiam ser feitas, né, pelas entidades públicas para a gente evitar esse tipo de situação. Porque muitas vezes aqui nas comunidades amazônicas a gente tem muito isolamento. E uma vez, por exemplo, uma pessoa pega um barco, ela vai para uma cidade. A cidade ela encontra uma pessoa que possivelmente está infectada. E aí ela volta para essa comunidade. E a gente entender como seria essa evolução e comparando com o dado que a gente está coletando, né, dessas comunidades, a gente comparar e ver o que aconteceu mesmo e verificar onde que as entidades poderiam atuar para auxiliar, para evitar esse tipo de situação. Aí essa etapa, né? Sim. Eles também estão. Então,